graça. Amém? Creio que todos já estão presentes dentro do templo. Vamos iniciar o culto ao Senhor nessa noite, irmãos. Um culto festivo, um culto de celebração, de mais alegria do que nós estamos acostumados. Hoje nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Mas como assim, irmão? O nascimento de Jesus não foi no dia 25 de dezembro? Irmãos, isso é história, né? A gente não sabe ao certo a data. O mundo comemora no dia 25. E a gente sabe como as pessoas no mundo comemoram o nascimento de Jesus. É de que forma, irmãos? Fazendo aquilo que está no seu coração. Bebendo, se entregando aos seus prazeres, se entregando às suas paixões. Porém, nós celebramos da maneira certa, da maneira como o Senhor nos deixou, que é juntos, em comunhão, em alegria uns com os outros. Nós celebramos o nascimento de Jesus, trazendo à tona aquele dia em que ele veio. Onde havia escuridão, nasceu a luz. Onde havia trevas, Cristo veio para nos dar, irmãos, a esperança de um dia estarmos com Ele. E que alegria, irmãos, e que satisfação é para nós, cristãos, sabedores dessa verdade, entendedores de que nós não merecíamos, mas Cristo veio a nós para morrer pelos nossos pecados. E fruto disso é nós estarmos aqui hoje, celebrando uns com os outros, em alegria, em comunhão, em devoção a este Deus, irmãos, Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho amado, para que hoje estivéssemos aqui, louvando e, mais uma vez, comemorando o seu nascimento. Nada melhor, irmãos, do que nós começarmos este culto relembrando aquele dia em que Jesus nasceu. Então vamos ler Lucas capítulo 2, verso 1 ao verso 40. A nossa leitura vai seguir como de costume. Eu vou iniciar e os irmãos continuam participando desse momento. Lucas capítulo 2, verso 1 ao 40. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: acharei um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. 15.
Amém. Amém, irmãos. Até o verso 40, nós lemos sobre o nascimento de Jesus. Eu queria que você refletisse sobre por que Jesus teve que vir. Por que Jesus veio a este mundo, irmãos? Pergunte-se para si mesmo e a gente vai ter a resposta nessa noite. Curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Em especial, Pai, porque nesta noite nós celebramos o teu nascimento. O dia em que o Senhor veio ao mundo, ó Pai, para salvar o mais pobre e vil pecador, nós, ó Deus, teus filhos, ó Pai, que antes éramos, ó Pai, inimigos de Deus, andávamos em trevas, seguíamos, ó Pai, os desejos do nosso coração, mas um dia o Senhor nos encontrou, um dia o Senhor nos chamou e nos trouxe, ó Pai, para a tua presença, e nos trouxe a este lugar, ó Deus, onde nós podemos, ó Pai, ter verdadeiramente um encontro contigo e entender verdadeiramente qual o sentido do teu nascimento, porque o Senhor veio ao mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos reúne aqui como povo de Deus, para mais uma vez lermos as tuas palavras, ó Pai, para mais uma vez, ó Deus, relembrarmos, ó Pai, aquilo que aconteceu no passado, cantarmos as Escrituras, hinos que, ó Deus, glorifiquem a Ti, ó Pai, hinos que apontem para o Senhor Jesus Cristo, e também, ó Deus, sermos advertidos, ensinados, ó Pai, e mais uma vez, ó Deus, instruídos a respeito de por que Cristo veio ao mundo. Ó Deus, prepara os nossos corações, aquece, ó Pai, o coração de cada crente que está aqui nessa noite, para que possamos, ó Deus, nos preparar para estes momentos. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Som. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé e louvar e adorar ao único que é digno de receber glória, honra. Louve ao Senhor com gratidão por esse ato de amor, de graça, em Ele ter vindo a esse mundo caído, perverso, por mim e por você, para que pudéssemos agora adorar a Ele, ao único. Esperar só sair aí a letra. Pronto, vamos lá. Vamos louvar o Senhor. Ao único.
Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Vamos lembrar da promessa que um menino seria enviado. Isaías 9. Esse menino veio, morreu, padeceu para nos salvar. Então cante essa canção com gratidão e alegria ao Senhor. Como que em trevas, morte e dor antes andou, viu resplandecer-lhe grande luz, que então brilhou. Foi quebrado o jugo e da opressão, nos libertou. Diante dele a terra se alegrou, o Rei chegou, porque o menino a nós nasceu, homem, Deus, um filho se nos deu, em seus ombros o governo está.
Ele é o resplendor da glória do Pai. Cante, irmãos, cante com força essa canção. É o resplendor. O resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra.
seja o Senhor. Cantemos então que Ele é a nossa esperança na vida e na morte. A esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao céu, pleno querer, e quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, da vida e morte Cristo é. Quem pode dar à alma paz? Deus é bom, como sua graça é eficaz, em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, da vida e morte Cristo é. E quando vi então chegar, viva estás, que recompensa ao céu trará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, como é bom louvar o Teu nome. Como é bom, Senhor, lembrar que o Senhor nos enviou o Teu Filho, o que havia de mais precioso para Ti, ó Deus. Tu entregaste por amor de nós. Por isso estamos aqui. Por isso podemos Te adorar, Te louvar, por causa de Cristo, que nos deu livre acesso a Ti, ó Deus. Por isso Te louvamos, Te engrandecemos nessa noite. Ó Deus, que seja real e que seja vivido por cada um de nós, esse Cristo poderoso e ressurreto, que nos deu o Seu Espírito, para que todos os dias pudéssemos viver vidas santas e consagradas ao Senhor. Pai, fala aos nossos corações,
porque necessitamos uma vez mais lembrar do propósito de Cristo ter vindo a este mundo, porque éramos pecadores e precisávamos de redenção. Ó Pai, fala conosco, que possamos agora dizimar, ofertar com alegria, com gratidão a esse Deus que é zeloso e compassivo conosco. É o que nós choramos. Em nome de Cristo. Amém. Escolher as nossas ofertas e dízimos da casa do Senhor. E enquanto... Pode abrir aí, tá, Tiago? O reconciliador, tá aí? Como é? Essa minha técnica, sei não. Uns códigos que eu não consigo entender, ó. Irmãos, que dia maravilhoso esse. Falar do nascimento de Jesus. Nos antecipamos, tá, irmãos? Nos antecipamos. O mundo todo, a maioria, infelizmente, até muitos crentes imaturos, estão comemorando o Natal que não faz sentido nenhum. Então nós estamos na frente, nos antecipamos. E nós vamos aqui comemorar essa percepção do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele está ligado com a morte dele. A morte de Jesus. E bem da verdade, meus irmãos, a única coisa, quando se fala de vida e morte, que o Senhor, por incrível que pareça, irmãos, olha que coisa estranha para o mundo que não tem a revelação da palavra de Deus. Para nós não deve ser. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer aqui. Nós costumamos comemorar aniversário, não é não? As meninas, 15 anos, né? Os meninos, na minha época, era quando fazia 21, que era maior mesmo, responsável. Te vira, né? Mas, em canto nenhum na Bíblia, ou melhor dizendo, canto nenhum do mundo, se comemora falecimento. Tem um dia dos finados, né? Que as pessoas vão com muita tristeza lembrar, né, daqueles que morreram. Ninguém faz festa, né, nesse dia. Mas olha que estranho, né? Jesus, quando está perto de morrer, o que é que ele diz para os discípulos? Comemore a ceia. A ceia o que é, irmãos? O que é a ceia, irmãos? É a morte de Cristo. Nunca esqueça que eu morri e ressuscitei. Então, se fôssemos para nós comemorar algo, biblicamente falando, não seria o nascimento de Jesus, meus irmãos. Seria a morte de Jesus. Porque Jesus nasceu com o propósito de morrer. Entendeu, irmãos? E Jesus deixou essa ordem. Lembrem, Paulo deixa lá, né? Replicando isso naquele texto que a gente sempre lê aqui quando é a ceia. Eu vos digo que aprendi do Senhor, que na noite que foi traído e tal, e ele diz, comei do pão, bebei do vinho, celebre a minha morte. Uma das características de uma igreja verdadeira é aquela que celebra a ceia do Senhor, que é a morte. Mas você não vai encontrar nenhum texto bíblico o Senhor mandando celebrar o Natal, o nascimento dele. Até porque não tem uma data certa. E até porque Deus não precisa da nossa comemoração. Porque nós lemos um texto aqui no começo, que os anjos desceram, houve festa, meus irmãos. Para quando Jesus nasceu, o mundo continuou o mundo do mesmo jeito que estava. Então, antes de eu partir para a minha exposição hoje, o princípio aqui do nascimento de Jesus, ligado à sua morte, o princípio aqui é reconciliação. Jesus veio ao mundo, meus irmãos,
Todo mundo sabe, para salvar. Para salvar a gente de quem? Essa é a pergunta. Jesus veio ao mundo para salvar a gente de quem? Do diabo? Não, irmãos. Dele mesmo. Dele mesmo. Quer ver? Antes de entrar no nosso texto, eu quero que você abra em João 3,16. Abra aí, João 3,16. Que aí eu vou começar a introduzir o assunto para você sair daqui hoje com certeza que Jesus nasceu para nos salvar. Salvar de quem? De Deus. Para aplacar a ira de quem? A ira de Deus. E como é que ele faz isso? Nos reconciliando. Essa é a palavra de hoje. O reconciliador enviado. Jesus. Jesus. Abra aí a sua Bíblia. Está escrito aí assim, né? Mais ou menos assim, né? Porque cada um tem a sua versão aí, eu não sei qual é a sua. Mas, normalmente está assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, enviou o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, a palavra aí para se destacar é, não pereça. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é um ato de Deus gracioso. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo está totalmente distante de Deus. O mundo está separado de Deus. O mundo está separado do próximo. O mundo está separado dele mesmo. E quando eu digo mundo, as pessoas estão separadas de Deus. As pessoas estão separadas delas mesmas, separadas do seu próximo, separado até da natureza. Porque quando o homem caiu, o pecado entrou no mundo, houve toda essa separação. O homem não quer Deus, em hipótese alguma. Tanto que quando Deus aparece, Adão está lá caído, mas Eva e não vai atrás de Deus. Deus aparece, não é não? E Adão está escondido e Deus aparece. Diga, Adão, o que foi que houve, rapaz? Adão não quis conversa com Deus, Deus teve que ir até ele. Então, meus irmãos, o homem está totalmente inimigo de Deus. E por ser inimigo de Deus, ele tem tudo e todos como seu inimigo. Ele vai fazer de tudo. Aquela velha tríade, aquele velho pilar. Ele vai fazer de tudo para ter segurança, estabilidade e o quê? Confiança. Ele mata até a mãe e o pai, os mais próximos, para ter isso. Por quê? Porque ele é inimigo de Deus. Ele não tem Deus. Então ele vai fazer de tudo. E ele entra em várias crises existenciais, é uma briga com ele mesmo. E aí ele entra numa crise com a natureza. Ou ele está no extremo ou ele está no outro. Ou ele quer destruir tudo, ou ele quer adorar a natureza. A gente não vê não, gente, adorando aí tudo aí, adorando animal, não é? Hoje, dos nossos dias, para algumas pessoas, para não dizer muitas, árvore, gato, cachorro. Ó, irmãos, eu não tenho nada contra gato e cachorro, tá, irmãos? Mas quando se compara com o homem, Deus veio para morrer, nascer e morrer para salvar o homem. Não foi os cachorros, nem os passarinhos, nada disso, tá, irmãos? Tem gente que idolatra. Tudo isso Deus sabe. Mas por que que tudo isso acontece? O homem, ele está enviesado com essas coisas. Porque ele se torna o seu próprio Deus. E desse jeito, meus irmãos, ele não se volta. Aí o texto que nós acabamos de ler aqui, Deus, por misericórdia, ele manda o seu filho. Ele manda o seu filho. É o versículo mais conhecido, João 3,16. Mas perceba que aparece essa palavrinha aí, não pereça. O que é isso, não perecer? O que é isso? Pronto. Agora você vai para o mesmo capítulo, lá para o verso 33, do mesmo capítulo de João. 36, melhor dizendo. Presta atenção o que é que está escrito aí, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é o perecer. Para quem está aqui acompanhando e acompanhou os sermões do profeta menor, perecer nas mãos de Deus é ouvir, não é,
o que a cidade de Nínive ouviu do Senhor. A sua ferida é incurável, não tem cura. Já era. Hebreus vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos do Deus, porque ele é fogo consumidor. Meus irmãos, não tem como a gente falar disso, porque o mundo acha que a semelhança do Papai Noel, Jesus é um fanfarrão, Deus é um fanfarrão, que ele faz o que você quiser na hora que você quiser. Não. Perceba que nesses dois textos que nós lemos aí, aparece a grande benevolência do Senhor, ele indo em direção ao homem, ele mandando o seu filho. Mas nos dois textos aqui, no verso 16, no verso 33, tem a responsabilidade do indivíduo de crer. Então, hipótese alguma, a gente deve acreditar que Jesus foi enviado para reconciliar todo mundo que quiser, não, é todo mundo que crê que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus. Entendeu? Está aí o texto dizendo para nós, tem que crer. Aquele que não crê, então pronto. Quando a Bíblia fala de mundo, todo mundo, ele está querendo dizer que Deus não faz exceção. Pode ser o magro, pode ser o gordo, pode ser o preto, pode ser o branco, pode ser o rico, pode ser o pobre, pode ser o asiático, pode ser o europeu, pode ser o americano. Deus não faz exceção. Desde que creia que ele é Jesus, Senhor Salvador. O próprio João vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém que possa chegar a Deus se não for por esse menino que foi enviado. Por esse menino que, quando chegou no mundo na época dele, quando nós lemos o texto, a gente viu. Apareceu para pastores. Mas lá, em Lucas 2, vai aparecer o texto que diz assim, Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. E paz. A palavra onde é mais cabível paz, o contexto onde é mais cabível paz, meus irmãos, onde é? Guerra, briga, confusão. Você olha para uma guerra, você deseja o quê? Paz. Você vê briga, você deseja o quê? Paz. E paz, quando a gente pensa em paz, a gente sempre pensa em uma pessoa ou uma instituição, não é não? E Deus está dizendo que ele é a paz que está vindo para o mundo. Essa paz, que quando aquele que crê nele tem essa paz, faz ele amar a Deus, faz ele amar o próximo, faz ele amar a si mesmo, faz ele amar as coisas, a criação, da maneira correta e não exagerada. Dito isso, meus irmãos, o Natal, portanto, não é apenas uma celebração de alegria, mas para aquele que reconhece que já é salvo na pessoa de Cristo, de gratidão. Obrigado, Jesus, porque tu nasceu. Mas muito mais obrigado ainda, Senhor, porque tu morreu. Porque se Jesus não tivesse morrido, meus irmãos, todos nós pereceríamos. Isso aqui que a gente vive aqui, por melhor que a gente viva, é um lapso, é uma coisa passageira. Em comparação, meus irmãos, à eternidade. A eternidade. Ninguém com a sã consciência pode acreditar, meus irmãos, que depois da morte acaba tudo. Depois da morte, segue. A Bíblia é bem clara em dizer, e esse menino nasceu para justamente trazer alívio para todos aqueles que habitam no mundo, ainda hoje, os que estão vivos. Aqui não será a nossa morada perpétua. Desse jeito, não. O Senhor vai ter que voltar. Então, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo, a manifestação da reconciliação de Deus com o mundo. Em meio a todo esse caos de pecado, Deus
graciosamente, como diz lá em Efésios. Deus olha e, como diz em Romanos, não vê um justo sequer, e por graça, Deus se faz homem. Deus provê, e Deus, o Deus todo soberano, que a gente não pode ver, mas em um tempo determinado, alguns tiveram o privilégio de ver, e um dia nós veremos Deus na pessoa de Cristo, Deus encarnado. Aí eu quero que você vá para o nosso texto, de 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 e 19. Natal, meus irmãos, é reconciliação, é oportunidade. Nunca esqueça disso. Todos os natais que vierem daqui para frente, que você tiver oportunidade, diga para aquele que você sabe que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que esse é o momento dele pensar em se reconciliar, porque o maior inimigo dele é Deus. O maior inimigo dele é Deus. As pessoas confundem a oferta de salvação com o amor de Deus completo. A oferta de salvação é um pedaço do amor de Deus. É a porta da entrada do amor de Deus. É a mão do reconciliador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o oferecimento, sabe? É o único que pode trazer paz, estendendo as mãos e dizendo: venha, me acompanhe, se reconcilie com Deus. Deus não é, meus irmãos, se você não o reconhece como Senhor e Salvador. Deus não é a sua proteção. Deus não é. Então por que ele não acaba comigo? Por misericórdia. Por misericórdia. Está te dando oportunidade para você se voltar para Ele, sabe? Eu não quero alimentar, em hipótese alguma, sabe? Essas historinhas que a nossa cultura brasileira, infelizmente cristã, colocou na cabeça da gente. A manjedoura, o bebezinho, sabe? Aquela coisa cuti-cuti. Não, irmãos. Ali é o Salvador. Foi o Salvador. Ele nasceu, ele cresceu. E o que mais ele quer é que a gente observe como ele viveu no mundo. E o que mais ele quer é que a gente celebre, como eu disse antes. Não só o nascimento dele, não é errado celebrar o nascimento dele, desde que a gente entenda todas as implicações. Jesus nasceu, aleluia, mas ele nasceu para cumprir um propósito, e esse propósito não podia ser cumprido se ele não tivesse morrido. E por que ele morreu? Esse é a grande bênção, para de fato chancelar, meus irmãos, carimbar a nossa reconciliação com Deus. Porque Jesus, quando vier agora, na sua volta triunfal, ele não vem mais para ofertar. Ele não vem mais para celebrar com o mundo. Ele vem celebrar para levar para si aqueles que se ofereceram a ele de todo o coração, entregaram suas vidas a eles. Os demais, como disse João 3:16 e 36, perecerão, meus irmãos. Isso é sério. Então, olhe que maravilha, Deus. João 3:16 e 33, meus irmãos, é a ilustração dessa verdade que nós vamos ler agora. O verso 18 e o verso 19. Verso 18, a salvação, a reconciliação vem de Deus. Verso 19, é Deus em Cristo. Que coisa fantástica, meus irmãos. Deus em Cristo. Olha aí o que o texto diz, ó. Verso 18, 2 Coríntios, capítulo 5. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha aí, irmãos, que maravilha. Oremos, meus irmãos, oremos. Senhor, obrigado, Deus, por tamanha benevolência. Que cada um aqui essa noite, Deus, entenda todas as implicações aqui. Que saiamos jubilosos, sendo gratos, Senhor, por tamanha bênção derramada sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar essas verdades.
Abençoa aqueles que aqui estão, que ainda não confessaram a Ti como Senhor e Salvador. Que a Tua palavra alcance seu coração e traga reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. Então fica muito claro aqui, né, irmãos? Verso 18. É obra de Deus. O homem nunca fez nada e nunca fará nada. A gente até brincou aqui, o irmão citou, né, umas frases que normalmente as pessoas falam. Olha, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Não, irmãos. Nem amor, nem dor. Você só vem se Deus aparecer para você. Aí pastor, como é que Deus aparece lá na minha casa? Como é? Através da palavra. Palavra. Não é visão. Palavra. Como crerão? Paulo escreve aos Romanos. Como crerão, se não há quem pregue? Como ouvirão? Entendeu? Não é como verão, não é como sentirão, é como ouvirão. Tem que ouvir. Se você tem costume de ler a Bíblia, você vai perceber que nos versos seguintes aqui, Paulo diz que ele é um embaixador. Só tem um jeito, meus irmãos, de uma pessoa se reconciliar com Deus. É através de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Todos vocês estão ouvindo. Alguns pela primeira vez, outros muitas vezes. Para alguns é uma palavra, é uma chance, é uma oportunidade. É a mão de Deus se estendendo e dizendo, eu estou aqui para me reconciliar com você. Sabe? Para outros que já creram em Cristo, aí a palavra não seria o reconciliar, né? Seria o renovar. Vamos restabelecer as alianças, que normalmente a gente usa reconciliar também. É a oportunidade. Mas é Deus que provê. Está aqui, irmãos. Ora, tudo isso provém de Deus. Isso que nos reconciliou. Essa palavrinha aí, reconciliar, ela aparece 2 vezes como verbo e depois como substantivo. Essa palavra aí, meus irmãos, ela dá a ideia de mudar o indivíduo de a posição de inimizade para amizade. Aí, se for colocar aqui dentro do contexto da qual eu estou explicitando aqui, é fazer do inimigo amigo. Entendeu? Então, só Deus pode fazer isso. Um irmão vai me entender, isso aqui é para ele. Eu prego, não quer ouvir. Não dá atenção. Aí vem outra pessoa e traz umas bugigangas lá da Universal e ela recebe. E eu falo. Eu deixo de falar? A minha resposta foi, continue orando. As palavras que você falou não são suas palavras, são palavras do Senhor. Aí, se Ele quiser, Ele vai lá e faz a obra. Agora, a minha obrigação, a sua obrigação, é falar desse Evangelho, é dizer. E cada vez mais estamos sendo preparados para nos amadurecer nesse sentido, de que o mundo, meus irmãos, não em hipótese alguma deve ser bajulado pelo cristão. Pelo contrário, isso é uma covardia, nós que temos a verdade. Nós temos que dizer a verdade. O mundo pensa, infelizmente, muitas igrejas, muitas denominações, acreditam que o seu maior inimigo é Satanás. Satanás é nosso inimigo. Mas o nosso maior inimigo é Deus. Satanás não tem poder, meus irmãos, de reconciliar ninguém com Deus. Quem é que quer ter reconciliação com Deus? Fala sério. Quem é que quer querer ter reconciliação com Satanás? Fala sério. O nosso maior inimigo é Deus. O mundo precisa saber disso. Olhe, Deus, nesse momento agora que eu estou falando para você, é a provisão de Deus para te alertar que você é inimigo dele. Mas ele quer se reconciliar com você. E o que é que eu dou para ele? Sua vida. Se você entregar sua vida a ele, você vai pensar o que ele pensa, você vai querer o que ele quer. Entendeu? Quer dizer que eu não vou dominar minha vida, é ele que vai. E desde quando você domina a sua vida?
Desde quando? Você não faz o que você quer. O mundo é a maior influência. Ninguém, meus irmãos. Você acha que faz o que você quer, você não faz. Nós fazemos sempre na base da influência. E a nossa luta como cristão é fazer na influência da palavra de Deus. Essa palavrinha, Paulo está dizendo aqui que essa palavrinha está em uma pessoa, em Cristo que é Deus. Então, quando Jesus nasceu, aquilo que nós lemos lá em Lucas 2, há mais ou menos 2000 anos atrás, quando nasceu aquele bebezinho, nada mais era do que o próprio Deus enviando a solução da inimizade do mundo para com ele. Deus, Todo-Poderoso, Deus oferecendo, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Aí, por causa do pecado, aí tudo se embaralhou. Como eu disse no começo, o homem se separou de Deus, se separou do seu próximo, se separou de si mesmo, se separou da criação. Um caos total. Aí Deus, com esse ato de mandar esse menino, ele está dizendo, eu quero criar agora um novo povo. Que aí no Novo Testamento vai chamar de igreja. Que no Novo Testamento vai dizer nova criação. Só tem a única possibilidade de alguém se tornar uma nova criação nesse mundo é se olhar para esse menino não como menino. É se olhar para esse menino não como um menino que é o meu salvador, mas o meu salvador de dívida, de angústia, de depressão, de decepção, de ninguém querer eu perto, de solidão. Não, irmãos. É olhar para esse menino e dizer, é meu salvador, que me salvou dele mesmo, que ele é Deus. Jesus, nosso Senhor. Só ele pode mudar a nossa natureza. Só ele. Ele vem habitar em nós, ele muda. Mas por que a gente peca? Porque a gente ainda tem o mau hábito. Que a presença do pecado está aqui diante de nós e a gente se nega. Nós aprendemos aqui que a nossa falta de fortalecimento, de amadurecimento, é porque a gente não ouve bem. A gente escuta, mas não pensa, não medita, não deixa aquilo ruminar. É por isso a gente peca. Mas quando Deus se manifesta como Salvador, reconciliador, meus irmãos, não tem coisa melhor. Romanos 5 diz lá, temos livre acesso a Ele. Deus não escuta a oração de inimigo. Deus não, em hipótese alguma, meus irmãos, escuta a oração de inimigo. Deus escuta a oração daquele que é dele. Mas Deus é tão gracioso que às vezes é uma mãe, é um pai que ora por um filho, por uma esposa. E através da oração da mãe e do pai, o miserável é alcançado por uma bênção de Deus. Não se iluda. O mundo não reconhece isso, mas esse mundo ainda é o que é. Porque Deus tem propósito de salvar pessoas. Por isso que vai ser assim. Quando ele vier, ele tira o seu povo e acaba com o resto. Por isso que ele não acaba tudo agora, porque nós ainda estamos aqui, aqueles que não são inimigos do Senhor. Meus irmãos, a reconciliação vem de Deus e ponto final. É um convite. Então, no contexto de Natal, isso nos ensina, meus irmãos, que independentemente de nossas boas obras ou méritos, a salvação, a paz com Deus são graça dele. É muito triste, meus irmãos. Eu fico imaginando, né, Deus olhando para cá e vendo, infelizmente, muitos cristãos se deixando levar pela cultura do mundo, né, e trazendo para dentro da igreja comemorações, celebrações totalmente equivocadas. Eu não preciso nem dizer, né, mas vou dizer. É o único aniversário onde o aniversariante é esquecido.
toma o lugar dele para o mundo é o velhinho barbudo lá, branco. Ele está em tudo que é parte. Está subindo nas paredes do shopping. Está dentro do shopping. Entendeu? Aí você vê coral dentro do shopping, é Jingle Bell, Jingle Bell. Entendeu? Jesus, nada. Aí os crentes tudo indo de vermelho. Ó, parece umas Coca-Cola indo para a igreja. Tudo de vermelho. Nada contra o vermelho. Eu gosto de vermelho. Mas, meus irmãos, se tem uma data especial como essa, a gente tem que dizer para o mundo, ei, isso aí está errado, não é assim não. Esse Jesus aí que vocês estão comemorando, não existe não. Então qual é? Lembra que eu, nos sermões passados, de Natal, eu disse assim, irmãos, eu continuo assim, tá, irmãos? Eu não dou Feliz Natal para todo mundo, não. Não dou. O senhor diz, Feliz Natal. Aí eu olho, eu digo, Feliz Festas. Eu vou dizer Feliz Natal, o meu Feliz Natal não é igual ao dele, irmãos. Mas pastor, tu é muito radical, então se você acha que é, eu sou. Eu não dou Feliz Natal para todo mundo. Estou entrando na minha casa e tem um bar cheio de gente bebendo, Feliz Natal! Aí eu vou dizer Feliz Natal, os caras tudo... Eu disse, Feliz Festa para vocês aí, Feliz Cachaça. Natal não. Natal para mim é boas novas. Natal para mim é Cristo. Natal para mim é salvação. Natal para mim é reconciliação. Entendeu, irmãos? É sério. Não, pastor, mas eu não gosto de confronto. Se preocupe, não. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar para você. Acredite, mais cedo ou mais tarde você vai ter que dizer. Entendeu? Você vai ter que dizer. Então, todos vocês que estão aqui nessa noite, ninguém é mais inocente. O que é Natal? É reconciliação. Reconciliação? O que é que tem a ver? Não, porque esse menino é Jesus. Jesus por quê? Porque a Bíblia diz. E Deus foi quem mandou. Foi? Foi. Ele é a base da reconciliação. Não tem ninguém. Meu filho, a minha mulher, não vão para o céu porque eu sou pastor. Eles vão ao céu, estar namorada com o Senhor, porque reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Olharam para Jesus e disseram, se não for com o Senhor, eu vou com quem? Não tem ninguém não. Então, Senhor, misericórdia da minha vida. Eu acredito que você, aqui também. Agora, se você não fez isso, faça. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe. E a Bíblia está dizendo aqui para nós. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então, se depender de você querer, rapaz, nunca a gente ia querer. Mas eu tenho que querer, né? Não, você tem que querer, mas o querer é você abrir os ouvidos e dizer, eu preciso disso. Eu preciso reconhecer esse Jesus aí. Eu não posso mais achar que Jesus é esse da mídia, da história. Eu não posso acreditar, eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz, que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado. E foi enviado por Deus, Deus proveu. E esse menino nasceu. E eu sei, eu tenho consciência, que esse menino cresceu e esse menino morreu por um propósito, de me salvar. Salvar dos meus pecados e salvar do Deus que não tolera pecado, porque ele diz que o salário do pecado é a morte. É nesse sentido que você tem que querer entender. Por isso que eu digo aqui, ninguém está mais inocente. Chegar o grande dia, não, mas nunca ninguém me explicou. Está aqui, eu estou te explicando. Ontem eu estava numa praça, Raquel de Queiroz. Lotado. Tipo de gente. Mas tinha um coral lá. Lembra? Aí eu disse para minha esposa, olha, como Deus é bom, né? Tá aí, uns aqui bebendo, outros tocando aqui violão, um negócio meio doido. Outros acolá. Mas está ali, ó, o pessoal cantando. Cantava uma música meio sem muita teologia, mas de vez em quando cantava uma boa. Eu dizia, olha aí, filho, ninguém aqui vai estar por inocente. Deus está falando para o mundo. A sua palavra está sendo declarada, manifestada. Jesus é bom. Jesus é gracioso. Mas um dos papéis dele é ser reconciliador de Deus.
Mas o que me deixa mais maravilhado, meus irmãos, é o que o verso 19 vai nos dizer. Não é só Deus que enviou o Filho. Deus próprio se enviou. Olha aí, irmãos. Olha o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha aí, meus irmãos. Aqui dá para pregar sobre a Trindade. E dizer absurdamente, sem dúvida, de que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Está aqui, irmãos, ó. A saber que Deus estava em Cristo. Então, quando a gente lê lá João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, com esse texto aqui, meus irmãos, a gente pode entender, era Deus se dando ao mundo. Meus irmãos, que misericórdia. Que compaixão de Deus por um bando de pecador, meus irmãos, que só pensa em si, para si, que vive à base da busca por confiança, por segurança, por instabilidade, que é o aqui e agora, tudo rápido, tudo instantâneo. Deus olha o mundo se desfacelando, e ele já tinha acabado o mundo uma vez, e por sua promessa ele diz, eu não vou acabar mais. Eu vou salvar esse povo. E aí, meus irmãos, ele vem. Já parou para pensar? Deus, o inominável no Antigo Testamento, não se pronunciava. Quando se falava ele, era o eu sou. Esse, meus irmãos, que criou tudo isso aqui, que sabe exatamente quantas vezes o seu coração bateu hoje, e qual a velocidade do seu sangue bombeando por todas as veias, o seu cérebro. Meus irmãos, quantas ramificações aqui dentro. Deus grandioso, por misericórdia, ele se revela, ele vem. E qual é o propósito dele? Tornar-nos amigo e não inimigo dele. Como diz em João 3,33, para que nós não ficássemos sobre a ira dele. O texto lá de 36, do verso 36 de João, diz, permanece na ira. Ou seja, quando a gente nasce, todo ser humano que nasce hoje, agora na maternidade, está nascendo uma criança, 2, 3, todas elas nascem debaixo da ira de Deus, meus irmãos. Debaixo da ira de Deus. Ela precisa confessar, ela precisa crescer e confessar e viver para o Senhor. Mas Deus se disponibilizou, saiu do seu trono. Eu acredito que se Deus viesse de outra maneira, seria impossível, meus irmãos, resistirmos. Por isso que ninguém vai ver Deus, que é muito poder, é muita glória. Por isso que quando o Senhor aparece nas suas teofanias registradas na Bíblia, e uma das que me chama mais atenção é a de Isaías, ele fica totalmente, meus irmãos, em pânico daquela situação. Ele grita, ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer. É muita glória, é muita santidade, sabe? Para você que, se você não consegue entender, eu vou tentar aqui ilustrar, para ver se você consegue perceber, sabe? É quando a gente é menino, que a gente está fazendo uma coisa errada, que a gente sabe que é errada, que se o pai e a mãe da gente estivessem ali, a gente não faria. Mas que de repente a gente está fazendo, está lá todo animado fazendo o que é errado, aí quando a gente olha assim, o pai e a mãe aparecem. Aí o que acontece, meus irmãos? Parece que a alma sai do corpo, né? A gente fica branco, pálido, não é? Ou então você que é crente, está na igreja, aí louva, levanta a mão, e ai, Pai do Senhor, aquilo tudo, aí tal e tal. Aí um dia você está no emprego, ou você está numa loja, sei lá, você está em algum canto, sendo quem você é mesmo. Aí de repente você olha de lado e você vê o pastor, aí diz, fala-me Deus, aí dá aquele frio na barriga, agora pronto, entendeu? Ou alguém filma você, pronto. Essa é a ideia. Se Deus se manifestasse aqui, Deus mesmo, meus irmãos, acabava com todo mundo.
Aí Deus se faz igual a nós, ó, no sentido da humanidade. Jesus, ele nasce. Deus provendo a reconciliação. Sabe? Meus irmãos, outra ilustração para você entender. Não é? Quando alguém briga com você, quando alguém diz coisas, magoa você, fere você, e você fica profundamente magoado. E a pessoa não está nem aí. Parece que não aconteceu nada. Ela passa por você, nada. Aí você fica assim, rapaz, essa pessoa não tem noção quanto ela me feriu. Aí você vai atrás dela. Você vai atrás dela. Senhor, ei, queria te oferecer a reconciliação. Aperta aí a mão. Tá tudo 0-0. Vamos? Você vai? Vai nada, a gente já chega em ressentimento. Quando a gente vai, é quando a gente é crente, obediente, que a gente ora a Deus para Deus tirar a mágoa, tirar o rancor, tirar tudo, aí a gente vai à pessoa. Quando muito isso acontece, né? Mas normalmente não acontece. E Deus, irmãos, olha aí. Meça o mundo só pela sua vida. Meça o mundo só pela sua vida. Só pela sua vida. Seja honesto. Só pela sua vida. Pense aí. O que você já fez, ou o que você faz, pense aí. Ofende ou não ofende a Deus? Aí tu pensa. Aí Deus pensou. Deus vem até você. Eu quero te salvar. Eu quero estar em paz contigo. E olhe que coisa maravilhosa, da maravilhosa, da maravilhosa, como o texto do verso 19 vai terminar. Não, olha aí, irmãos, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da recompensa. Olha aí, irmãos. Sabe o que é isso aí? Imputação. Os nossos pecados não ficaram de graça, não. Então, quando Jesus nos reconcilia com Deus, alguém tem que pagar por todas as ofensas que a gente fez a Deus. Todas as ofensas. Aí esse Jesus que é Deus, ele pega todas as ofensas e coloca sobre si. Todas as suas ofensas. Coloca sobre si. Aí ele pega a justiça dele, que é perfeita, e coloca sobre aquele que ele tirou os pecados. Vou ilustrar isso aqui. Volta, por exemplo, lá da pessoa que te ofendeu. Te ofendeu, te ofendeu, te ofendeu, te ofendeu, te ofendeu, te ofendeu. Aí você chega para a pessoa e diz assim, ó, tudo que você me disse, eu vou tirar de você, para você não carregar esse peso. Eu vou tirar de você e colocar sobre mim. E todo o perdão, toda a justiça que tu não merecia, eu vou colocar sobre ti. É isso que esse texto está dizendo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando na palavra da reconciliação. Então, quando Cristo apareceu para mim, eu reconheci que eu estava ofendendo a Deus e que se eu continuasse daquele jeito, eu ia crescer, se eu crescesse, mas destinado ao inferno. Eu disse, Senhor, me livra do inferno. Mas Jesus me disse assim, é o seguinte, mas tu tem que entender duas coisas. Esse ato de reconciliação tem um custo. Tem um custo, tem um preço a pagar. Mas como Deus, que sou eu, Jesus, sabe que você não pode pagar, eu vou pagar por você. Eu vou pegar os seus pecados, vou trazer para mim, e a minha absolvição, a justiça, eu vou colocar em você. É por isso que hoje, quando Deus olha para mim e para você, que um dia confessou Ele como Senhor e Salvador, e quando a gente erra, e quando a gente peca, aí Deus olha para nós, esse pecado aí, o meu filho, já pagou na cruz. Como é que Cristo pagou? Morrendo e ressuscitando. Já pagou na cruz.
quando Deus olha para nós, lá do seu trono, quando Deus olha para um que está reconciliado, ele vê justo, porque ele vê Cristo. Efésios vai usar a ilustração de selado, está marcado. Então, Deus, quando olha para o mundo, como é que ele vê os seus reconciliados? É quando ele vê Cristo nessa pessoa. É quando ele vê aquele que reconciliou ele com Deus. Entendeu? A ilustração dessa imputação está lá em Filemon. O indivíduo rouba o patrão dele e foge. E nessa fugida ele se encontra com Paulo, se converte. Paulo sabe toda a história. E Paulo se coloca como um Cristo para aquele homem. Ele diz, estou escrevendo para ti e estou mandando de volta. Onésimo, se não me engano. Estou mandando de volta. Tudo que ele roubou teu, que ele te devia, tu bota na minha conta. Recebe ele como se recebendo a mim. Paulo era justo. É exatamente isso que Cristo faz, Cristo fez, Cristo faz e vai fazer enquanto o indivíduo tiver fôlego de vida. Então, quando esse menino nasce, o propósito é de chegar para você e dizer, ei, tu está com um problema sério. É? É. É porque eu sou pobre? Não. Está com problema sério? É porque eu sou muito rico? Não. É porque você está em inimizade com Deus. E você precisa se reconciliar. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. E ao confessar os seus pecados, eu pago por eles. Eu já paguei, no caso, né? Já morri. E a minha justiça vai para você. Então, Deus não imputa iniquidade àquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, como diz Salmo 32, 2. Deus não imputa os pecados dos crentes a Cristo, como diz 2 Coríntios 5, 21. E Deus não imputa. Deus imputa, melhor dizendo, a justiça de Cristo aos crentes. Está aqui. Dizendo. Então, em 2 Coríntios 5,19, Paulo esclarece que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O Natal, portanto, meus irmãos, não é apenas sobre um bebê em uma manjedoura, mas sobre a encarnação do próprio Deus, dando uma oportunidade para o mundo para se reconciliar com ele. Um comentarista diz o seguinte: o nascimento de Cristo é um marco na história da redenção, pois é através de Cristo que Deus estabeleceu um novo pacto com os homens, cancelando a separação causada pelo pecado. Meus irmãos, que maravilha! Você percebe que não tem nada a ver com o Natal, que é pregado aí, que é ensinado aí, que aponta para coisas, que aponta para pessoas pecadoras, que aponta para possibilidades, que aponta para circunstâncias. E aqui aponta para Deus, um Deus soberano, um Deus gracioso, que oferta um único reconciliador, que é capaz de pegar o pecador, os seus pecados, e tomar para si, e pegar a sua justiça e colocar nele. Quem ganha o maior presente, meus irmãos, é o mundo. O mundo está buscando tantos presentes materiais, mas o maior presente que o Senhor, de fato, literalmente, ofereceu ao mundo, aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. E esse presente chamado Jesus se torna a nossa palavra, o verbo. Palavra, aqui, que hoje nós cantamos, nós celebramos, e aqui mais uma vez demos glória a Ele. Então quero que você fique de pé. Que eu quero concluir aqui. Eu quero que você escute em pé. Pessoal do louvor, se prepara aí, tá? Nós vamos cantar a música nova aí do
Hoje um menino vos nasceu, nós vamos encerrar o culto com ela. Então, eu quero ser bem didático aqui, tá, irmãos? Escute bem isso. Você que está aqui, tendo a oportunidade de ouvir, escute isso. O Natal nos lembra que Jesus é a promessa cumprida de reconciliação de Deus para o mundo. Somos chamados a viver para Deus como novas criaturas, abandonando o mundo para nos dedicarmos ao reino de Cristo. A mensagem do Natal é um convite à comunhão com Deus. É o poder transformador do Evangelho que faz pecadores tornarem-se santos. Somos chamados a proclamar o ministério da reconciliação, celebrando o presente supremo de Deus no mundo. O Natal é a proclamação do ministério da reconciliação de Deus que nos foi confiado em Cristo. Somos chamados a viver como pessoas de fato alcançadas pela mão poderosa do Senhor através da sua palavra. A reconciliação que Cristo trouxe exige que aquele por qual foi alcançada abandone a velha vida e se entregue à nova vida em Cristo. Esta reconciliação é a maior bênção que alguém poderia receber. E por isso os crentes devem viver em gratidão constante, sabendo que a separação que existia entre Deus e os homens foi eliminada pela obra de Cristo. Por fim, devemos lembrar que o Natal é a celebração da resposta divina à nossa separação de Deus. E essa resposta é Jesus Cristo, o reconciliador enviado. Aí, se você olhar o texto, verso 20 vai dizer: portanto, somos os crentes, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Cristo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde e nos sustente com vigor até que Ele retorne. Oremos, meus irmãos. Vamos encerrar cantando, tá? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada um desses irmãos que aqui estão.